Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de sistemas que têm atraso de tempo. Tá? O atraso de tempo, basicamente, não tem nada a ver com constante de tempo. São dois conceitos totalmente diferentes, tá? O atraso de tempo é um sistema em que a ação ou a resposta do sistema, ela naturalmente ocorre um tempo depois da aplicação do estímulo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um sistema que eu dou um degrau nele e por alguma restrição de medição ou alguma característica de difusão, de transmissão, enfim, o sistema na saída ele só consegue te dar alguma informação a respeito daquele estímulo que ocorreu um tempo depois, tá? Esses sistemas que ele tem atrás de tempo, por exemplo, vamos pegar um caso de sonar, né? Só para dar um exemplo aqui de um sistema de atraso de tempo, né? É um sistema que ele é baseado, eventualmente, na medição de uma posição, e essa medição de posição ela é feita por um sonar ou por sinal, algum sinal reflexivo. Eu estou na posição atual e eu quero medir a posição em que eu estou de um determinado obstáculo. Aí eu lanço uma onda de rádio que ela vai, reflete e volta. E o tempo entre ir e voltar, essa onda, ir, bater no objeto e voltar, eu uso para determinar a minha distância em relação àquele objeto. Note que está envolvido um atraso de tempo aqui na medição, porque eu gero o estímulo neste instante, mas eu só consigo identificar a distância que eu estou do objeto uma vez que a onda vai e que ela volta. Isso gasta tempo. Ou seja, eu só consigo obter informação a respeito da minha distância relativa a um objeto um tempo depois daquele comando que eu falei, vá medir. Ou seja, esse tempo entre eu a onda ir, bater e voltar representa um atraso de tempo na minha dinâmica de medição. E dinâmicas que possuem atraso de tempo em malhas de controle costumam ser bastante problemáticas. Um efeito que o atraso de tempo promove dentro de uma malha de controle é que ele reduz drasticamente as nossas margens de estabilidade. Ou seja, o sistema que tem atraso de tempo, ele fica muito sujeito à instabilidade caso a gente não faça o projeto do controlador de uma forma bem feita, tá? Então ele limita muito o nosso escopo de controle quando esse processo naturalmente tem esse atraso de tempo. E aí vem a questão seguinte: como que a gente faz para tratar esse atraso de tempo numa malha de controle? Será que tem alguma técnica que a gente possa utilizar para, é, dado que eu tenho uma planta que eu já sei que ela tem um determinado atraso de tempo, eu compensar isso de alguma forma na minha malha de controle para dar para o meu controlador, para o projeto do meu controlador, um pouco mais de robustez em termos de dinâmica? O elemento ou a técnica que a gente vai usar para fazer isso é o que a gente chama de preditor de Smith. Tem algumas outras técnicas, mas a gente vai apresentar aqui para vocês o preditor de Smith, que ele é clássico na solução desse problema. Ou seja, o preditor de Smith é basicamente uma estratégia que visa a corrigir ou compensar a dinâmica de atraso de tempo dentro da sua malha. Tá? Bom, então, como eu acabei de dizer, né, o atraso de tempo ele afeta severamente o desempenho e estabilidade do sistema realimentar. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo projeto de controlador de um sistema que tem algum tipo de atraso de tempo. E uma forma que a gente usa para compensar esse efeito é através do preditor de Smith. Como é que é mais ou menos a estrutura deste ajuste, tá? Eu tenho aqui então essa malha, tá? Que ela tem aqui a minha planta, que é G, tá? Eu tenho aqui um canal de perturbação, D, né? Um sinal de perturbação que afeta a minha malha através de uma dinâmica GD, tá? Eu tenho aqui a minha saída, que ela é realimentada e comparada com uma referência para essa saída de controle, tá? Aí eu obtenho aqui esse sinal de erro, tem aqui o controlador que eu estou calculando para aquela malha fechada, tá? E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente sabe que essa planta G ela tem um atraso de tempo. E eu vou pegar o sinal que sai do controlador e vou fazer uma compensação aqui, então tem um mais, menos aqui, de forma que esta compensação seja uma compensação para o atraso de tempo que eu tenho aqui. Tá? Ou seja, eu estou criando um canal de realimentação interno, cujo objetivo é compensar até um determinado nível o atraso de tempo que eu sei que existe nessa planta. Tá? Então, basicamente, é essa estrutura do preditor de Smith. Eu tenho aqui um controlador e eu tenho uma malha interna de compensação do atraso de tempo. Tá?
Bom, então no diagrama anterior, a gente vai naturalmente supor que a nossa planta ela tem um atraso de tempo θ, tá? Então, eu tenho uma função de transferência g de s, que é o g estrela de s, que é basicamente a parte que não possui atraso de tempo, a parte da função de transferência que não envolve o atraso de tempo, é elevado a menos θs, em que é elevado a menos θs é exatamente a expressão em Laplace, naturalmente, do atraso de tempo, em que θ é esse atraso de tempo em segundos, ou seja, o tempo que eu tenho de atraso na minha malha, tá? Então, naturalmente, eu vou pegar a minha função de transferência da planta e vou fatorar em dois termos. A parte que é simplesmente a função de transferência da planta, caso não houvesse o atraso de tempo, e o atraso de tempo. Então, eu tenho g igual a g estrela, e elevado a menos θs, tá? O preditor de Smith, então, ele vai ser esse loop interno, tá? E para ver como que a gente opera com ele, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar aquela malha ali e vai achar a função de transferência dela, supondo que tal preditor não exista. Ou seja, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, inicialmente eu vou achar a função de transferência de malha fechada de y referência para y, considerando inicialmente que eu não tenho esse preditor. Tá? Considerando que eu ainda não sei o que eu vou colocar nessa caixinha aqui. Então, inicialmente, eu vou tirar essa caixinha e vou achar a função de transferência dessa malha fechada usando esta definição que está aqui para a minha planta. Tá? Então, tem uma forma fatorada. Se eu colocar essa expressão naquela malha e fizer o diagrama de malha fechada, eu vou ver que da saída para a referência, eu vou ter GC, que é o controlador, G estrela é elevado a menos θs, a planta, e com o seu atraso de tempo, sobre 1 mais GC, G estrela é elevado a menos θs. Tá? Então, note que sem a malha interna, o polinômio denominador, né, que são os polos, né, polinômio denominador igual a zero, dá origem aos polos da minha malha fechada, tá? Ela vai depender do termo E elevado a menos θs. Ou seja, o polinômio, o denominador e os polos, eles vão depender desse atraso de tempo. E é exatamente isso que causa problemas para mim quando eu estou tentando fazer o projeto do GC, né? Que isso pode tornar a minha malha rapidamente instável e bastante complicado achar esse controlador. Então, é exatamente a existência desse E elevado a menos θs na expressão dos polos que vai levar a todos os problemas de estabilidade e desempenho que a gente conhece quando a gente tem atraso de tempo na nossa malha. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer uma malandragem aqui. A gente vai pegar, sabendo que é esse termo E elevado a menos θs aqui no denominador que causa, né, todos os problemas que a gente vai tentar fazer uma correção desse termo por meio dessa realimentação interna. Tá? Então, você vai ver que eu vou pegar esse E elevado, 1 menos E elevado a menos θs, né, de forma a somar aqui e sumir com esse termo pelo menos do denominador. Note que não tem como sumir com o atraso de tempo do sistema. O atraso de tempo é uma característica intrínseca da sua planta. Não tem como acabar com ele. É uma dinâmica que existe, que ela tem que ocorrer, porque assim foi construída a planta. O que a gente está tentando fazer aqui é um método para tentar, pelo menos, aliviar a barra dos polos com relação a como eles enxergam esse atraso de tempo. Tá? Então, essa aqui é a sacada da coisa. Bom, agora vamos ver se o que a gente faz, né? Como que a gente faz essa correção via o preditor de Smith? Então, agora a gente vai colocar o preditor de Smith nesse formato que está aqui, tá? Ou seja, esse formato. A gente tem aqui um G-til estrela, ou seja, um modelo da parte da planta que não envolve o atraso de tempo, tá? Lembrando que o G estrela é a parte da planta que não tem o atraso de tempo. Eu estou colocando aqui um G-til, que é um modelo para isso, que pode ser exatamente a própria função de transferência, mas pode ser um modelo simplificado dessa função de transferência da planta, tá? 1 menos, tá? Então, eu estou pegando a função de transferência modelo menos a função de transferência da planta com uma expectativa para esse atraso de tempo, um modelo para esse atraso de tempo, tá? Uma estimativa para ele. Então, é elevado a menos θ-til s. Então, sempre que tiver o til aqui, tá? Significa que é um modelo, uma estimativa daquela variável. G-til estrela é o modelo da planta, uma estimativa do modelo desta planta, tá? Uma estimativa da dinâmica desta planta, tá? E o θ-til é uma estimativa do atraso de tempo da planta, ou seja, uma estimativa que eu tenho para o atraso de tempo real daquela planta, tá? E aqui eu estou realimentando isso.
o modelo estimado menos o modelo estimado com o atraso de tempo, tá? Isso vai entrar subtraindo aqui, tá legal? Sabendo que aqui em G tem G estrela é elevado a menos θs, ou seja, a planta com um atraso de tempo real. Vamos fazer uma primeira consideração que o G estrela, o G tio estrela, ou seja, o modelo, a estimativa do modelo da planta, da parte da planta que não tem um atraso de tempo, é exatamente a planta, tá? Note, é uma estimativa, é um modelo. Pode ser igual, mas certamente não será. Não tem como você fazer um modelo perfeito da sua planta, tá? Mas vamos supor que a função de transferência da sua planta é um G estrela e você fez uma estimativa desse modelo que é exatamente a própria planta, tá? E a mesma coisa ocorrendo com o θ. O θ estimado, ou seja, o atraso de tempo estimado para a sua planta é exatamente o atraso de tempo desta planta, tá? Então vamos considerar a situação ideal para ver o que acontece quando a gente coloca esse preditor de Smith. Bom, se você pegar agora essas definições que a gente acabou de fazer e colocar nesse diagrama aqui e verificar qual que é a função de transferência de P, de E, né, do erro, para o P, ou seja, dessa malha interna, exatamente desta malha interna em que tem o controlador, se você fizer a função de transferência desse trecho aqui com essas definições, você vai observar que essa função de transferência é o ganho do controlador sobre 1 mais o ganho do controlador, o G estrela 1 menos E elevado a menos θs. Tá? Então, se você pegar exatamente essas definições e colocar aqui no preditor de Smith, que está aqui dentro, e fizer essa redução aqui interna, você vai observar essa função de transferência. Mas o mais interessante é que se você pegar agora esse preditor de Smith que está aqui, tá? Com essas definições, e calcular a função de transferência da referência para a saída, ou seja, o todo, né? Você vai fazer a malha interna, depois você vai fazer a malha externa, né? Fez a malha interna, calculou essa função de transferência de P para E, que foi aquilo que a gente viu, e usou essa função de transferência para calcular a função de transferência da malha externa, tá? Supondo naturalmente a perturbação nula, tá? Porque o que a gente está focando aqui é na malha de Y de referência para o Y, para a gente ver o que acontece com o atraso de tempo. Então, se você usar essa definição aqui interna e olhar a malha externa, né, Y por Y de referência, você vai ver que a função de transferência é GC, função de transferência do controlador. G estrela, que é exatamente a sua função de transferência da planta. E elevado a menos θs, que é o atraso de tempo da planta. Note, a gente não consegue tirar isso da minha função de transferência. É uma dinâmica, é um fenômeno que ocorre. Mas no denominador, quando eu fiz esse preditor de Smith, o denominador fica 1 mais GC, G estrela. Ou seja, aquele atraso de tempo que aparecia no meu polinômio denominador, quando eu não tinha o preditor de Smith, e esse é elevado a menos θs no denominador, que atrapalhava a dinâmica minha de polos, de estabilidade, de desempenho, quando eu coloco o preditor de Smith, se esse preditor de Smith for exato, ele tira totalmente esse E elevado a menos θs do denominador. E, portanto, em não tendo mais esse E elevado a menos θs no denominador, os polos do meu sistema ficam imunes ao atraso de tempo. De novo, eu não estou dizendo que a dinâmica de malha fechada fique imune ao atraso de tempo. O atraso de tempo existe e ele vai continuar existindo. O que eu estou tentando fazer é que nos polos do meu sistema de malha fechada, esse atraso não apareça, porque é ele que reduz todas as minhas margens de estabilidade. É ele que atrapalha toda a minha dinâmica. Tá? Então, quando eu faço essa realimentação interna aqui, usando este modelo, ou este preditor neste formato, eu retiro o E elevado a menos θs do polinômio denominador e, portanto, dos polos de malha fechada. Tá? Então, observe que agora o atraso ele não interfere mais na estabilidade do desempenho dos polos. Ou seja, a gente ganhou muita coisa. Tá? Uma coisa muito interessante aqui é que nesse exemplo, do jeito que eu fiz aqui, né, obviamente, eu estou supondo que no meu preditor de Smith, tá, o G estrela tio, ou seja, o modelo da minha planta, ele é exatamente a planta. Tá? E eu estou supondo que o meu θ tio, que é a minha estimativa do atraso de tempo, ele é exatamente o atraso de tempo real da planta. Nessas circunstâncias, eu tenho essa maravilhosa configuração aqui, que eu retirei esse atraso de tempo do meu polinômio denominador. Entretanto, se o G estrela tio, que é o meu modelo da planta,
ele não foi exatamente a planta, ou a estimativa que eu tenho do atraso de tempo, ela não for exatamente o atraso de tempo real que eu tenho na minha planta, obviamente ainda vai aparecer aqui um resquício desse atraso de tempo dentro do meu polinômio denominador. Entretanto, nessa situação, partindo do pressuposto que eu fiz uma estimativa mínima do atraso de tempo, minimamente aceitável do atraso de tempo da planta, eu já tenho uma bela redução do efeito deste atraso de tempo na dinâmica dos polos do sistema. Então, já vale a pena, tá? Então, quando a gente tem sistemas que têm atraso de tempo na prática, a gente costuma usar esse preditor de Smith para dar uma ajudada para a gente na hora de fazer o projeto do controlador GC, né? Porque esse projeto do controlador GC é fortemente influenciado pelo atraso de tempo da malha, tá? Obviamente, né, aqui como consequências, né, o atraso ele vai continuar existindo, ele existe no numerador, não tem como tirar, tá? Essa característica imutável do processo, não tem como eu tirar isso, tá? Obviamente, quando eu estou usando o preditor de Smith e partindo do pressuposto que eu fiz uma estimativa muito boa da planta e deste atraso de tempo, o projeto do controlador ele deixa de depender do atraso de tempo nesse sentido, uma vez que agora esse atraso de tempo ele não entra mais no meu polinômio denominador da malha fechada, tá? Entretanto, isso só ocorre se o modelo usado no preditor e a estimativa do atraso for perfeito, tá? Então, se não for perfeito, né, naturalmente o controlador ele ainda vai ter que levar um pouco dessa informação do atraso de tempo na sua configuração, tá? Ainda que a planta, o modelo usado ele não seja perfeito, né, eu tenho ali um certo alívio, tenho uma certa redução na carga que eu vou ter que impor ao projeto do controlador para resolver a questão do atraso de tempo. Então, o preditor te ajuda a isso, tá? Obviamente, quanto pior forem esses modelos, né, tanto da planta quanto do preditor, pior vai ser o resultado. Então, quando a gente está fazendo o projeto, né, de um sistema de controle que tem um preditor de Smith, a gente vai ter que usar essas estimativas da planta, do modelo da planta, né, e do preditor, vai fazer ali o estudo da malha fechada com este preditor, e uma vez que eu fiz isso, eu tenho que analisar o resultado final com a planta real, tá, para verificar o quão hábil foi esse preditor de Smith para dar uma força para o GC, que é o controlador, para fazer ali a malha funcionar ali em malha fechada, funcionar legal, ter o desempenho que você precisa, tá? Então, isso tem que ser uma análise a posteriori, mas o preditor de Smith é uma primeira ferramenta que você pode utilizar para tentar aliviar um pouco esse problema tão grave que é lidar com um sistema de controle em malha fechada com um sistema que tem atraso de tempo, tá? Bom, muito legal. Mais uma técnica aí de controle. A gente fica por aqui. Em breve a gente apresenta mais algum conteúdo para você em sistemas de controle, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.